Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Voltando aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, nesta oportunidade, na exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos irmãos da cidade de Tessalônica, lembremos dos primeiros fatos históricos que envolvem esta cidade e a igreja que ali se formou. Tessalônica, propriamente dita, a cidade da Macedônia, era a cidade e porto da província romana de Macedônia. Havia ali uma grande comunidade judaica. Quando Paulo fundou a igreja tessalonicense, na sua segunda viagem missionária, o seu frutífero ministério ali foi encerrado prematuramente, de uma forma rápida, devido à hostilidade dos judeus. Estes fatos nós encontramos em Atos capítulo 17 e depois em Atos capítulo 18, falando da história que envolve a região de Tessalônica, Bereia, em sequência Corinto, Atenas, etc. Podemos perceber pela narrativa de Atos que Paulo, forçado a sair de Tessalônica, foi para Bereia, onde outro ministério foi interrompido pela perseguição dos judeus, que o seguiram desde Tessalônica. A seguir viajou para Atenas. Depois Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica para verificar a condição da nova igreja. Isso ele mesmo escreve na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, em seus primeiros versos. E seguiu para Corinto. Timóteo, ao completar sua tarefa lá em Tessalônica, viajou ao encontro de Paulo, levando as informações sobre a igreja tessalonicense, o que levou Paulo a escrever esta carta. Talvez 3 a 6 meses após fundada a igreja, cerca do ano 51 depois de Cristo. Dentro do assunto de Tessalonicenses, temos muita informação, muita exortação, conselhos de Paulo, orientações para a vida espiritual, mas destacando um tema da primeira carta, escolhemos estas expressões: viver na luz esperando a volta de Cristo, como sintetizando as palavras mais importantes de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, ao escrever esta carta, tinha alguns objetivos que queremos estar apontando, destacando, à medida que fomos apresentando os textos da própria carta, que por si mesmo o texto já esclarece bastante coisa. Primeiro objetivo é expressar alegria pela fé e perseverança dos tessalonicenses em meio à perseguição. Naturalmente, depois de Paulo sair de Tessalônica, ele não sofreu perseguição mais ali. Mas os que aceitaram a fé, naturalmente, vieram ser hostilizados pelos judeus e pelos próprios conterrâneos que não aceitaram a fé. Outro objetivo é instruir os tessalonicenses na santidade e na vida piedosa, justamente ultrapassarem todos os problemas e viverem de uma forma santa e piedosa, uma vida cristã exemplar, aguardando a manifestação de Cristo Jesus. Por isso mesmo, nós podemos observar que em todos os capítulos, nem que seja um versículo, Paulo fala da vinda de Jesus. Em todos os 5 capítulos, citações sobre o retorno de Jesus. Terceiro objetivo, tornar conhecidas algumas doutrinas relacionadas à morte
e a ressurreição dos crentes e a volta de Cristo Jesus. Ele ensina então sobre a situação dos mortos, a vinda de Jesus e a ressurreição, mostrando que talvez houvesse ali alguma dúvida, principalmente porque o seu ministério foi muito curto naquela cidade. Diferentemente, observe de Corinto e Éfeso, onde ele ficou muito tempo, mais de ano, ou 2 anos, ou até mesmo 3 anos. Tessalônica, supõe-se que ele ficou talvez 2 semanas somente. Para atingir aqueles objetivos e considerarmos esta carta, teremos um esboço desta forma. Primeiro, uma saudação inicial comum nas cartas de Paulo. Depois, 2 tópicos, somente 2 sessões, envolvendo os 3 primeiros capítulos, a citação do Evangelho em Tessalônica, anunciado por Paulo, como isso aconteceu, mais algumas considerações em forma de lembretes daquele tempo curto de pregação de Paulo ali. E nos outros 2 últimos capítulos, exortações e ensinos de Paulo aos Tessalonicenses de forma geral, quanto à vida cristã, a santidade, a piedade e a expectativa da volta de Jesus. E termina rapidamente, somente com uma bênção final, como conclusão e encerramento dessa carta. Iniciando já agora, podemos abrir nossas Bíblias, apresentando a saudação inicial de Paulo, que se detém neste esboço num versículo somente, o primeiro. Quando temos Paulo iniciando a carta dizendo: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bem diferente de hoje, né? Observe sempre a igreja em Tessalônica, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Quão bom que assim fosse até o dia de hoje. Mas hoje nós temos nos colocado debaixo de muitos títulos em muitas denominações religiosas, onde muitas vezes nem se cuida de falar que é povo, igreja de Deus, igreja de Jesus. E se cita mais os nomes das pessoas, líderes e algum grupo de pensamento e linha doutrinária. Seguindo no nosso estudo, ainda no esboço, temos a primeira parte que envolve os demais versos dos 3 primeiros capítulos, o Evangelho anunciado em Tessalônica. Nós temos aqui uma subdivisão em subitens, e o primeiro subitem que vamos apresentar é, desde o verso 2 do primeiro capítulo ao verso 10, a alegria de Paulo pela nova vida dos Tessalonicenses. Ele está alegre por ter recebido notícias boas através de Timóteo, com respeito àquela igreja, àqueles irmãos, e outros subitens mais que estaremos vendo no decorrer da nossa exposição. Então, o primeiro subitem, na primeira sessão, a alegria de Paulo pela nova vida dos Tessalonicenses. Os versos 2 até 10, por si mesmo, apresentam as expressões de Paulo quando diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Observem o que Paulo destaca: obra da vossa fé, trabalho da caridade e a paciência da esperança no Senhor Jesus Cristo. E diz Paulo que os Tessalonicenses são amados irmãos eleitos de Deus. Verso 4. Depois diz Paulo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo,
em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Observem aqui neste verso 5, que Paulo fala de uma pregação de evangelho, não só de conhecimento, e não só exposição em palavras, mas também, como diz aqui, em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Com um detalhe importante que precisamos destacar, quando ele diz, como bem sabeis, quais fomos entre vós. Ou seja, Paulo, no seu viver no meio da igreja na cidade de Tessalônica, ainda que o tempo possa ser considerado curto, ficou marcado a sua forma de ser, em amor para com eles, de tal forma que agora os tessalonicenses tiveram um modelo de vida para imitar. E Paulo mesmo cita, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Tribulação que a igreja de Tessalônica passava, que não é data esta informação em detalhes, mas se Paulo sofria, agora estava notório por toda a região e também para Paulo, que a igreja em Tessalônica padecia muita perseguição, muita dificuldade, oposição dos seus próprios. Pois continua, porque por vós, observe que a vida dos tessalonicenses fez com que o evangelho e o exemplo de vida repercutisse longe. Por isso Paulo diz, por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Observe a vida comum cristã, que os tessalonicenses já aprenderam, viver de forma correta, servindo ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto isso, esperar Jesus voltar nos céus, Jesus que nos livra da ira futura. É a forma comum de vida para o cristão em todos os séculos e milênios, vivendo de uma forma correta, servindo a Deus, das muitas formas de ministérios que Deus reparte entre o seu povo e esperar Jesus em todo o tempo. Nós temos nessa primeira sessão, falando sobre o Evangelho pregado em Tessalônica, o segundo subitem, que é lembranças do trabalho de Paulo entre os tessalonicenses, ou lembranças como este evangelho chegou ali e o trabalho que ali foi feito. Então Paulo cita somente as questões que lembrava, rememorando tudo e considerando ali palavras diversas de exortação também, e que são para nós ensino. Porque diz Paulo, a partir do capítulo 2, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis, a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, é o fato de Paulo ter sido açoitado e preso, observem que foi notório, e daquela forma que poderia ser fisicamente tão desanimadora para a pregação do Evangelho. Entretanto, Paulo diz que se tornou ousado em Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Observe que Paulo tinha como testemunho de Deus com ele os grilhões que caíram, as portas que abriram, o terremoto ali na prisão, e mais o carcereiro de Filipos e toda a sua família que vieram para a fé. Tudo isso não desanimava Paulo, mas o animava mais ainda. E assim foi com ousadia que ele chegou
em Tessalônica, apoiado na confirmação de Deus no seu ministério. O verso 3 diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Paulo estava aberto, como em outro lugar falava de Deus, disse ele, na presença de Deus. Não é a expressão daqui, mas é o mesmo sentido. Continuando, ele diz: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Observe, Paulo cita que em nada buscava favores ao pregar o evangelho, nem tinha expectativa nenhuma de algum bem, quer seja dos Tessalonicenses, quer seja de outro homem qualquer, mas tão somente o cuidado de cumprir o seu ministério. E desta forma, ele diz que não foi pesado, mostrando outra vez, como na outra carta vimos, que ele trabalhava para o seu próprio sustento, não dando ocasião aos inimigos que poderiam dizer que ele estava sendo aproveitador, e nem ser pesado à própria igreja, para que o evangelho, a exposição do evangelho, não parecesse ser como que uma profissão ou com interesses de ganho em algum modo de pensar. Assim disse ele, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Paulo não estava só pronto a expor o evangelho de Deus para eles, como se dava a eles também em afeição e amor. Observe, não querendo nada, entregando o evangelho e dando a sua própria vida para aqueles que ele ensinava e discipulava. Continuando, lembranças de como foi os seus dias entre os Tessalonicenses pregando o evangelho, Paulo ainda diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Exemplo em tudo. Ministrava vivendo, e além de viver o que ministrava, com muito cuidado na atenção para com a igreja ali formada. Depois ele vai citar no verso 13 a sua gratidão a Deus por haver, diz ele, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Imaginem Paulo chegando a Tessalônica, ferido, talvez andando com dificuldade, os vergões dos açoites, a caminhada dificultosa para aquela cidade, então sem um brilho, sem um ânimo físico, entregando a palavra de Deus, e os tessalonicenses receberam essa palavra, e por isso que ele dá graças a Deus e fala também de uma oração constante por eles, para que permaneçam no evangelho. Mas observe, um evangelho que não é só para se ouvir, mas um evangelho que deve estar operando alguma coisa naqueles que creem.
E já vimos antes que eles já deixaram a idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Evangelho, que é evangelho de Deus, naturalmente requer de nós uma mudança de vida. Não há uma conversão verdadeira se não houver mudança de vida, de forma nenhuma. É o que Paulo em Gálatas disse. Precisamos ser uma nova criatura. No verso 14 diz ele: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Aqui temos notícia de que a igreja na Judéia padecia dos judeus, como agora os próprios tessalonicenses padecem dos judeus e dos tessalonicenses não crentes. Mas, observe, eles são imitadores da igreja de Deus. Como tem sido no início, a igreja, como dizem, primitiva, padeceu muito, também Tessalonicenses estava padecendo, os irmãos naquela cidade. Passando ao terceiro subtópico, a partir do verso 17, no capítulo 2, Paulo vai explicar o porquê ele mandou Timóteo até os Tessalonicenses. Observe que o fato é que Paulo saiu rapidamente da cidade de Tessalônica, mas depois manda Timóteo, preocupado para ver como estava a igreja. E ele vai explicar nesses versos do capítulo 2 a 17 em diante sobre esse fato. Diz Paulo naturalmente que ele mesmo está querendo ir a Tessalônica, mas não está podendo no momento. Deseja muito ver o rosto deles. E, na verdade, quer ter a oportunidade de estar com eles, mas tem sido impedido por Satanás. Obstáculos, lutas, necessidade de atendimento às igrejas, estar apoiando as igrejas novas que iam sendo evangelizadas para retornar a Tessalônica e vê-los rosto a rosto, era algo que estava muito difícil, como que um impedimento de Satanás. Mas, entretanto, qual é a esperança, o gozo ou coroa de glória? Na verdade, Paulo diz que a alegria dele, na verdade, é os próprios Tessalonicenses, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Mais uma vez, citação da vinda do Senhor. E ele considera que aqueles que aceitaram o Evangelho, para ele é glória e gozo diante do Senhor Deus. Mas, diz Paulo, não podendo esperar mais, capítulo 3, ele enviou Timóteo, diz no verso 2, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, Timóteo retornou a Tessalônica justamente para estar apoiando aqueles novos convertidos naquela cidade, exortando acerca da fé, diz aqui, e confortando a eles, já pela perseguição que padeciam. Depois diz no verso 3 ainda Paulo, para que ninguém se comova com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Aqui Paulo não diz, mas é a máxima de outras cartas, quando ele diz que o Senhor Jesus nos chamou não somente para a glória da vida eterna, mas por enquanto neste mundo, para padecermos por ele ou pela sua obra. E é assim que Paulo está dizendo em outras palavras a mesma coisa. E no verso 5, portanto, mandei-o, ou seja, ele mandou Timóteo para saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Em consequência desta ida de Timóteo a Tessalônica e o seu retorno com boas notícias,
nós vemos aqui na expressão da carta de Paulo, capítulo 3, verso 6, que Paulo está consolado pelas boas notícias trazidas por Timóteo. Diz o verso 6, por exemplo: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Paulo, então, observe, tinha uma inquietude constante pelas igrejas. Como está tal igreja? Como está aquela outra igreja? E assim estava ele preocupado com Tessalônica também. Por isso que Paulo, em outro lugar, diz que por fora as aflições do dia a dia, perseguições e lutas, e por dentro a inquietação, preocupação de como estavam as igrejas onde ele não podia estar ajudando de alguma forma pela sua presença. Mas agora está consolado. E outra vez, ações de graças dá ele a Deus, sabendo por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. E diz ele que ora abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos que falta a vossa fé. Ora, o mesmo Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. Paulo tinha constantemente vontade de estar em todo lugar. Sempre vemos esta expressão dele, está no lugar preocupado de ir para o outro. Mas ele é um só, e naquele tempo tão difícil, caminhadas longas, demoradas, pelos meios de transporte então, andando, ou por navios à mercê do vento, como era difícil, mas era o desejo dele, constantemente. Pelo que observa, ele vivia a pregação do Evangelho e como um pai, sempre com cuidado e preocupação pelos filhos gerados em Cristo Jesus. Ainda expressões de Paulo no verso 12 e 13, diz ele, como que numa oração: e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais repreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Observem este aspecto: viver de forma irrepreensível, em santidade diante de Deus, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Houve citação disso no primeiro capítulo, citação leve também no segundo capítulo, e agora, mais uma vez, no terceiro capítulo, cita ele esse cuidado, essa preocupação. O viver cada dia de forma correta, sempre aguardando Jesus, que poderia estar vindo a qualquer instante. Passando agora já ao capítulo 4, numa segunda sessão, uma segunda parte de uma divisão e esboço desse estudo da primeira carta, nós temos praticamente até o fim da carta exortações diversas e ensinos de Paulo aos Tessalonicenses. Várias exposições, orientações de Paulo. Ele vai falar nos 2 últimos capítulos a respeito de santificação, do amor fraternal, a respeito de um trabalho honesto, a respeito da vinda do próprio Senhor Jesus, e também outras orientações breves e rápidas que ele coloca como que numa pressa de terminar a carta e fazê-la chegar até os Tessalonicenses. Portanto, entrando no capítulo 4, a primeira exortação e ensino é a respeito da santificação. Quando ele, nos versos primeiros, começa a dizer: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. É o anseio de Paulo para com todos,
que venham a crescer sempre no Evangelho, progredir no Evangelho, tal qual ele mesmo cita no outro lugar, a forma do crescimento físico até chegar a uma situação de adulto. E no outro lugar, em Efésios, ele cita a estatura de varão perfeito. Continuando ainda no capítulo 4, verso 2, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Quais são os mandamentos que Paulo deixava? Ele relembra e faz citação, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Imaginemos naquele tempo a situação daqueles povos, quando nos muitos métodos e princípios de culto aos ídolos, era encontrado normalmente o aspecto da prostituição como não uma orgia, mas um culto à divindade. Imaginemos isto, e expor para aquele povo uma vida diferente desta e apresentar a santificação do corpo de uma forma que Deus requer, era algo muito drástico. Imagine se Paulo estivesse hoje entre nós, quando nós estamos vendo tanta aberração e as próprias igrejas evangélicas dizendo que não tem importância, que é comum, que é normal, que é opção. Mas Paulo não fala de opção, fala de mandamento. Santificação, pureza do corpo, afastar, sim, da prostituição. A palavra bem clara, prostituição, e manter o seu vaso, o seu corpo, que fala corpo, em santificação, em honra, e não na paixão de cobiça dos gentios. Como está hoje o mundo chamado cristão? De forma alguma Paulo aceitaria isso como cristianismo. Nunca, nunca, nunca. E hoje, os que se chamam cristãos na vida normal do nosso país e do século que vivemos, viviam como os idólatras do passado, em orgia, em muitas coisas. E observe, evangelho é santificação, pureza diante de Deus. Continua ele dizendo ainda, nesse aspecto que envolve também santificação. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Aqui está o perigo grande de que, observe que está falando de santificação, pureza do corpo, e observe que aqui ele fala, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Mas vamos colocar no texto anterior, ou no contexto deste verso. Como estão hoje as pessoas nos seus namoros, nos seus noivados, nos relacionamentos que dizem que é uma amizade mais intensa, que na verdade não é nada disso. É pelo que sempre temos dito, não é adequado esse aspecto de namoro muito cedo. Não há maturidade para entender a gravidade deste ato, dos sentimentos da outra pessoa, pelo que Paulo colocou aqui como oprimir e enganar a outro, o parceiro, o companheiro ou a companheira. E fica a título de simplesmente namoro ou ficar, mas isso é prostituição. Não tem outra palavra mais clara, ainda que possa parecer para muitos que é uma palavra muito forte e grave, mas não deixa de ser. E observe também, quando pessoas ficam tentando as outras, porque é notório neste mundo o ser galanteador, ou, por parte delas também, a conquista de um outro, como se isso não fosse nada, fosse só uma aventura. Isso é oprimir e enganar.
e leva depois a uma situação que Paulo diz que Deus é disto vingador. É reprovado por Deus e ele vai agir no momento certo nesta questão. Por isso, essa forma das igrejas dizer que pode ficar de qualquer jeito, no relacionamento que tem agora, ou que tiver, ou que vão ter, de forma nenhuma. Não é assim que encontramos no Evangelho de Cristo Jesus. E o verso 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E no outro lugar ele diz que a prostituição é um pecado que é sobre o corpo. Se há pecados que são fora do corpo, a prostituição é no próprio corpo, que é chamado para ser templo do Espírito Santo de Deus. Aí está a gravidade. Ele não entra em detalhes aqui, nesta carta aos Tessalonicenses, mas é o fato que está por dentro dessas projeções. E o verso 8, bem forte, diz Paulo: portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Só por essas palavras vemos o quanto muitos ensinadores estão em perigo, dando liberdade, mais liberdade, não tem importância, não é tanto assim que Deus requer, quando na verdade requer Deus isto e muito mais até. Portanto, quem despreza a vida de pureza e santificação, despreza a Deus. Continuando nessas exortações e ensinos, Paulo também no capítulo 4, no verso 9 e 10, fala do amor fraternal. A expressão dos versos por si mesmo já é suficiente quando diz: quanto porém à caridade fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Amor fraternal, que aqui Paulo diz que entre os Tessalonicenses estava acontecendo, ensinados ele por Deus, também eles tendo uma forma, modelo, exemplo, no próprio Paulo, e dizia ele para que nisso crescessem. Agora, entretanto, lembremos da palavra que Jesus disse em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Mas não é para nós acostumarmos com isso, acharmos que agora é assim. Não é para ser assim, porque a palavra continua. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então tem esse particular. O amor, na verdade, está esfriando. A multiplicação da iniquidade convida-nos a isto. Mas não é para nós cedermos. Esforçarmos pelo amor fraternal. Amor fraternal. Que muitas vezes, lamentavelmente, vemos decrescer no seio da igreja, porque muitos não conseguem viver juntos. Só conseguem, dizem, pelas suas obras, viver em Cristo, estando separados de uns outros. Como isso é possível? A palavra não permite isso, porque é justamente o Espírito Santo que é o elo que nos une. Se não está havendo união, nós não estamos coerentes com a atuação do Espírito de Deus que deve haver em nós, a sua palavra nos incentivando. Continuando ainda no outro subtópico, poderíamos estar lembrando os versos 11 e 12 do capítulo 4. Rapidamente ele fala a respeito do trabalho honesto. Quando diz ele: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Paulo poderia falar isto: ter cuidado, ficar quieto, tratar do próprio negócio, trabalhar com suas próprias mãos, andar honestamente para os que estão fora, não precisando de coisa alguma. Aqui está a vida dentro da sociedade. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não pode haver entre nós aqueles que
não cumprem os seus compromissos. Isso diante da lei dos homens, os que estão de fora, e entre os próprios irmãos. Pelo que muitas vezes vemos citações de pessoas, o que é lamentável, quando se trata de negócios, trabalhos e outras coisas, alguém dizer, nunca mais eu dou atribuição, tarefa, trabalho, emprego, quem é cristão ou crente. Isso não devia haver, de forma alguma. Mostra que ou esses não são cristãos, ou estão precisando melhorar, deixar essa vida desonesta, que entre os próprios irmãos já estão uns aos outros trazendo dano. Continuando ainda, agora no capítulo 4, a partir do verso 13, entrando também no capítulo 5 até ao verso 11, Paulo vai falar a respeito da vinda de Cristo. Isso naturalmente percebe-se que deveria haver lá em Tessalônica, entre os irmãos, alguma dúvida, alguma inquietude a respeito justamente falta de conhecimento quanto à morte dos fiéis e ressurreição. Tudo leva a crer que com a morte de algum crente, cristão, irmão entre os tessalonicenses, isso trazia para eles grande dor, inquietação, angústia, como que perdendo desta forma toda a vida que tiveram no aguardo de Cristo Jesus. Aí Paulo vai falar, tem uma ressurreição. E por isso também vai exortar a uma vida sóbria em expectativa desse dia. Portanto, indo para o verso 13 do capítulo 4, falando quanto à morte e ressurreição dos crentes, aqui em poucos versos, temos de forma bem firme, bem colocada, a doutrina a respeito disso, morte e ressurreição. E que devemos estar tendo essas palavras conosco sempre, porque são como que presilhas que nos colocam no lugar certo quanto ao entendimento da morte e ressurreição. Por isso ele diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Essa palavra sejais ignorantes hoje é muito forte, mas Paulo queria dizer, não quero, porém, irmãos, que não conheçam ou que desconheçam acerca dos que já dormem. Eles não tinham conhecimento. E a palavra ignorância é muito forte na forma de nós entendermos hoje. Mas não tinham entendimento acerca dos que já dormem. Observe o particular que Paulo cita que a morte física do crente não é morte, mas é dormir. Porque para Deus estão vivos. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. É uma expressão que Jesus falou acerca da ressurreição, citando Abraão. Deus se chama o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, porque para Deus vivem. Então a morte do crente é como dormir. O corpo, na verdade, pode estar em um processo de decomposição e até mesmo sumir, decompor-se inteiramente. Mas, entretanto, a vida nossa, a nossa personalidade, o nosso ser interior está vivo. E isso diante de Deus. Mas observe, por favor, não estamos conscientes, ou estaremos conscientes se viermos a dormir, morrer, experimentar a morte física. Estaremos dormindo. Pelo que essa ideia de morrer e ir direto para o céu não existe. Morreu, vai para a sepultura. E a nossa vida está escondida, diz Paulo em outro lugar, em Deus. Só falta ser manifesta ou despertada, como alguém é despertado de um sono. Então não tem ninguém consciente no céu, não. Por isso a palavra, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que primeiramente do céu desceu, Cristo Jesus, que está no céu.
Continuando esse aspecto, diz ele que, quanto aos que dormem, eles precisavam saber mais alguma coisa, para não se entristecer como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Observem, a ressurreição é certa. Por causa de quê? Deus ressuscitou Jesus. Jesus andou obedecendo a Deus, veio a este mundo para realizar a sua vontade, morreu, mas foi ressuscitado e subiu à glória celestial. Assim também, diz a palavra, aos que em Jesus dormem. Ou seja, os que morrem na fé em Jesus. Os que morrem guardando a vida correta diante de Deus. Certamente Deus os tornará a trazer com ele. Observe esse aspecto, essa comparação. Jesus morreu, fazendo a vontade de Deus, e ressuscitou. Nós também poderíamos morrer, mas, à semelhança de Jesus, seremos ressuscitados. Essa é a garantia. Não vão perder a esperança, dizia Paulo para os Tessalonicenses. Continuando, diz no verso 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, se eles tinham a ideia de que quem morresse antes de Jesus vir tinha perdido a sua batalha, o seu combate nesta vida, agora Paulo ensinava, não, vão ressuscitar. E eles, na verdade, vão ressuscitar primeiro. É a palavra do verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Não é em silêncio, não. Alarido é barulho. Muitos estão falando de uma vinda de Jesus buscando os que morreram em silêncio. Não existe isso. Será com alarido, barulho. Tanto que em Coríntios 15 a palavra fala a voz do arcanjo diante da trombeta de Deus, os mortos vão ressuscitar. Não sei de onde tirar esse aspecto de uma ressurreição em silêncio. Primeiramente, conforme dissemos anteriormente, porque muitos acham que a primeira ressurreição ainda está por vir, esquecendo que a primeira ressurreição é o aceitar a fé. Aí aqueles que estão mortos em pecados e ofensas passam a viver. De uma vida apenas terrena, vão ter uma vida espiritual, vivendo terrenamente, ou tendo vida segundo este século, para Deus estavam mortos. Mas agora dá-se o contrário na aceitação do Evangelho em Cristo Jesus. Morrem para o mundo, essa é a verdade que deve existir em nós, e passa a viver para Deus. E se estava morto e reviveu, esta é a ressurreição primeira que ocorre em cada ser humano que vem a Cristo Jesus. Pelo que não morre mais. Pelo que também a palavra sobre os que morrem na vida física, sendo fiéis ao Senhor, não morrem. Estão dormindo. Aquele que crê em Jesus não morre mais. É a palavra de Jesus. E se morrer, certamente viverá. Mas na verdade não morre. Está vivo, guardado em Deus. Assim, observe bem, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, verso 15, retorno, não precederemos os que dormem, não iremos antes para o céu, antes dos que já morreram, de forma nenhuma. Isso tem que ficar bem claro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, repito, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa palavra é aqui, conforme dissemos em Coríntios, e vamos ter citação depois ainda em Pedro e talvez outras cartas mais. Mas paremos um pouco mais neste ponto. Observe-se aqui. Não precederemos. Como será isso? Os que
morreram vão ressuscitar primeiro e vão para o céu, vão ficar guardando os demais? Solta essa pergunta para salientar. Já temos uma palavra lá em Coríntios 15 também, que tudo acontecerá no abrir e fechar de olhos. Porque o Senhor se manifestará como relâmpago, mostrando-se de oriente a ocidente. Muito bem. Entendamos esses particulares e vamos em frente mais um pouco. Diz a palavra no verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Paremos. Entendemos o que Paulo disse? Como será mesmo esta ressurreição? Os mortos ressuscitam primeiro. E depois? Depois nós, os que estivermos vivos na vinda de Jesus, seremos arrebatados, tirados deste mundo. Observa, arrebatado significa retirados. E fala de uma palavra, de uma tomada como que repentina, arrebatados. Agora, palavra que eu quero destacar ainda, juntamente com eles nas nuvens. Como vai ser mesmo a ressurreição e o arrebatamento? Ressurreição, primeiros que morreram, vem a vida. Segundo, os que estão vivos, lá em Coríntios também informação, seremos transformados. Item seguinte, destaco outra vez, juntamente com eles. É juntos, vamos subir ou encontrar o Senhor e estaremos com o Senhor sempre. Então não tem esse assunto de uma turma aí na frente e a outra na segunda oportunidade. Não existe isso. A palavra é juntos. Porque é o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Em Cristo formamos um só corpo. Não existe a situação de vai uma turma antes e outra depois. É no abrir e fechar de olhos. Isso vai acontecer. Como? Os mortos vão ressuscitar, não no corpo enfermo, corrompido, com que desceram à sepultura. Já vão se levantar do sepulcro, já revestidos de imortalidade e incorrupção. E nós, que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados, revestidos de um novo corpo. E aí, sim, como os anjos, como que com o poder de voar, subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares. Não há a situação de Jesus vir à terra e aqui ficar para alguma coisa. Não. Ele vem para nos levar. É a palavra que Jesus disse em João capítulo 14, os primeiros versos, quando diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Já está pronto. Mas se alguém não tem a ideia que possa estar pronto, ele disse: se isso não acontece, irei preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, isso que nós precisamos entender. O reino do Senhor não é deste mundo. Por enquanto, o reino de Deus está entre nós. Não vem com aparência exterior. E quando ele vier, vai levar os seus. Vai levar os seus. Aí as palavras complementam. Lá em Mateus capítulo 24, Lucas 21 e outros lugares, quando Jesus mesmo disse que isso é semelhante à época de Noé no dilúvio. Enquanto os que são do Senhor estão sendo elevados, livres do que acontece embaixo, que é o dilúvio de águas que destruiu o mundo de então, assim será com a igreja. Todos os salvos, os que morreram e os que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, serão chamados para encontrar o Senhor nos ares. E segue-se a eternidade.
igualmente na semelhança de Sodoma e Gomorra. Foi só Ló sair de Sodoma e Gomorra, pronto, fogo sobre aquelas cidades. Assim Pedro também diz, quando fala que o mundo que agora existe se reserva como tesouro para o dia do fogo, quando com um grande estrondo tudo isso que aqui existe passará. As obras que existem na terra se queimarão. Então, como vai ser a vinda do Senhor? Mortos ressuscitam, já revestidos de um corpo incorruptível. Os que estiverem vivos serão revestidos de um novo corpo e juntos arrebatados para o céu. Então observe bem nesses pequenos ensinos, poucos versos, e já tira fora toda essa ideia de santos que estão intercedendo por nós. Não tem ninguém no céu intercedendo por nós, a não ser Cristo Jesus. Onde que estão os chamados santos em alguma instituição religiosa que são colocados como mediadores? Não existe isto, porque todos os que passaram, ainda que sejam ou foram fiéis ao Senhor, estejam aprovados por Deus, estão no sepulcro, aguardando a ressurreição. Aí vem Coríntios, capítulo 15 de novo, versos 20, 21, 22, quando a Escritura diz bem claro que Jesus primeiro, tudo em ordem, Jesus primeiro, depois o que são de Cristo na sua vinda. Então não existe ninguém intercedendo por nós, a não ser Cristo Jesus. Por isso a palavra, nenhum outro nome foi dado, há um só Deus e um só mediador. Onde está Paulo que intercedia tanto pela igreja de Tessalônica? Simplesmente dorme e vai ser despertado na vinda do Senhor. Por isso a palavra de Hebreus, capítulo 11, quando nos versos 13 e depois no verso 39 e 40 diz que assim aprove a Deus que ninguém estivesse no céu sem os outros, para que ninguém fosse aperfeiçoado sem os demais, porque somos uma unidade em Cristo Jesus. Continuando, temos, entrando agora no capítulo 5, depois de ter falado sobre a morte e a ressurreição, a palavra diz agora, ainda a respeito da vinda de Cristo, quanto à vida sóbria, irrepreensível, que se deve ter em expectativa desse dia. É Paulo com cuidado com os Tessalonicenses, dando as últimas orientações quanto à vinda do Senhor. E assim ele diz, a partir do verso 1 no capítulo 5, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum, escaparão. Observe bem isso aqui. É o ensino comum de todas as cartas, quando se cita a vinda do Senhor, e Jesus mesmo disse a respeito disso, que quanto ao que vai acontecer, o tempo, bom, Jesus virá, mas ninguém sabe quando. Aqui diz, virá como ladrão de noite, será como um laço sobre todos os moradores da terra. Ninguém pode dizer que aqui está ele ou ele está ali, porque será num instante. Observe também esta forma de dizer que sobrevirá repentina destruição, como fatos que acontecem de uma forma muito rápida. Aí precisamos entender, não existirá aviso de que Jesus já veio para alguém que tenha ficado, e depois cada um vai se comportar melhor porque terá uma segunda chance. Não existe isso. Aí a palavra que nós temos
quando Jesus disse a respeito das virgens prudentes e das nécias. O Senhor vem, quem está pronto, sobe. E quem não está pronto? Ainda que pudesse depois clamar, a resposta é: a porta está fechada. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando Jesus vier, será coisa repentina, pelo que Jesus disse: comprarão, venderão, casarão, darão em casamento. A vida está continuando normal, e numa forma de vida normal, Jesus virá. Não haverá alguma coisa estrondosa acontecendo para saber: Jesus está vindo, vamos nos preparar melhor. Não. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora. 2 estarão no campo, um já está pronto, sobe, o outro fica. 2 estarão numa cama, um está pronto, sobe, o outro fica. Mas a palavra fala não de ficar por oportunidade seguinte, fala de repentina destruição. Aí concorda com Pedro: grande estrondo e todos os elementos ardentes se desfarão. Estamos assim no meio desta conversa, e pode ser no momento desse que Jesus vem. Não terá aviso maior. Ou, se na misericórdia dele ele der aviso, ele mesmo diz: quando virdes esses sinais, entenda, está chegando a hora. Se olharmos o mundo, vamos ver que de fato está acontecendo aquilo que ele mesmo disse, como mostrando uma proximidade maior da sua vinda. E é natural, até pela vida natural. A cada dia que passamos, mais perto estamos da vinda do Senhor. Outro aspecto: a paz e segurança. Quando achar que está tudo bem, olha o perigo aí. É quando está pronto para a condição de Jesus vir. Dando continuidade ainda a este estudo, falando a respeito da vinda de Cristo e quanto à vida sóbria, na expectativa desse dia, verso 4, Paulo ainda continua a dizer: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Este aspecto que Paulo fala aqui é luz, não é luz do dia, é o sentido de luz do Evangelho, da presença de Cristo em nossa vida, ou nós na sua presença. Observe esse particular: se andarmos na luz como ele na luz está, ou seja, estamos perto dele, em comunhão com ele, aí nós não estamos em trevas. E assim sendo, espiritualmente, não podemos dormir. O sentido de dormir aqui é estar descuidado. Não podemos estar descuidado, de forma alguma, mas antes em vigilância, em sobriedade. É interessante que a palavra aqui recomenda tanto vigilância e sobriedade e não dormir, mas observem que as próprias virgens prudentes, pela demora do Senhor, a tendência natural delas foi tosquenejar, cochilar, quase que dormir, ou dormiram mesmo. Mas ainda que isso possa acontecer, que isso seja somente no aspecto da morte física, da debilidade física e outros aspectos assim, mas que o nosso ser interior esteja desperto, ou como diz a palavra, guardando o bom depósito, guardando a unção do Espírito, o azeite em nossas vasilhas. Pronto, aí diz a palavra: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos dos dias, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Observe a prontidão de um soldado.
É assim que deveríamos estar, ou devemos estar, espiritualmente, sempre atentos, em fé, em amor e na esperança desta salvação. Continua a palavra, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, como também o fazeis. Voltemos ao verso 9, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos irmãos, em momentos de dificuldade, de luta, ou mesmo de fraqueza que possam vir a transgredir em alguma coisa contra o Senhor, a ideia de que não tem mais jeito, não tem mais salvação. Não é assim. Se não for pecado contra o Espírito Santo, no sentido que isso significa, pecado voluntário, pecado que excedeu tudo aquilo que Deus deu-nos de oportunidade, vamos entender. Enquanto houver em nós temor, enquanto houver em nós o conhecimento, a vontade de lutar, ou ainda um mínimo de esperança, ou façamos isso existir, pela certeza que Deus nos chama para a salvação, e não para a ira. Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus foi filho unigênito. Então, da parte de Deus não existe uma situação de Ele querer logo nos dispensar da salvação. Mas antes, diz a palavra, que Ele intercede por nós com gemidos, conforme outro lugar diz, gemidos inexprimíveis. Então, qual é o trabalhar de Deus a nosso favor? É pela nossa salvação. Ainda que o inimigo coloque muitas vezes obstáculo ou tropeço no nosso caminhar, lembremos, nós não estamos destinados para a ira, estamos destinados para a aquisição de salvação em Cristo Jesus, e este dado na morte por nós. A partir do verso 12 do capítulo 5, ainda dentro dessa segunda parte do esboço deste estudo aos Tessalonicenses, na primeira carta, termina Paulo nos últimos versos, só com orientações breves, e encerrando já a carta. E assim nós temos, por exemplo, no verso 12 e 13, ele dizendo: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Observem, reconhecer aqueles que estão constituídos na igreja como ensinadores do povo. Continuando, verso 14 e 15 diz: rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, e consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Forma de vida em comunidade, o amor fraternal dominando tudo. Até mesmo para com os desordeiros, de pouco ânimo, fracos, é para termos paciência com eles. Não é aquela vontade logo de colocá-lo para fora, porque não está andando direito. Não. É sempre cuidado para alcançar desses também a sua salvação. Continuando, muito mais breve, palavras outras, como no verso 16, ele diz: regozijai-vos sempre, alegrar sempre. Como que uma igreja perseguida poderia se alegrar? Justamente pela certeza de que estavam padecendo na causa de Cristo. Os que com Cristo ou por Cristo padecem, terão depois a recompensa da eternidade. Assim como disse Jesus, aqueles que, como os profetas padecem, como os profetas são depois aprovados e guardados para o dia da eternidade. Verso 17, orai sem cessar. Palavras muito rápidas. Ele podia argumentar
Alguém poderia dizer, não precisa argumentar, já estão instruídos, só lembrem, regozijar sempre, não reclamar, não murmurar, mas alegrar sempre pelo que está reservado para cada um de nós. Orar sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesma palavra que encontramos na carta de Paulo aos Colossenses. Em tudo chegamos a Deus com ações de graças. Ainda mais palavras muito breves, mas diz ele no verso 19, não extingais o Espírito, ou seja, viver de tal forma que não venha entristecer o Espírito Santo e seja como que fazê-lo estar saindo de nós, ou como o apagar de uma fogueira, não extingais o Espírito. A vida incorreta faz que o Espírito de Deus saia de nós, ou como que o Espírito de Deus, como chama viva em nós, vai sendo apagada. Então, vida correta, para não entristecermos o Espírito de Deus. Verso 20, não desprezeis as profecias, estamos atentos às profecias. Verso 21, examinai tudo, retende o bem. Curtinho, sempre rápido, mas palavras que dizem tudo por si mesmo. Verso 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Não é só fazer o mal, ou deixar de fazer o mal, melhor dizendo. Não, é reprovado também a aparência do mal. Ter cuidado com isso. Verso 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, já em outros versos foi dito, aqui também volta esse aspecto, uma vida de santidade, uma vida irrepreensível na preparação para a vinda do Senhor. Não existe a situação de mais ou menos, não. É irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Observando Apocalipse, vestes brancas de linho fino, branco, que mais? Resplandecente. Não basta ser linho fino, não basta ser branco, precisa ser resplandecente. Muito bem. Agora, um detalhe. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensíveis. A ideia é esta. Em toda a nossa forma de ser, em todo o nosso viver, falar, agir, tudo sejamos irrepreensíveis. E Paulo usa essa expressão, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Interessante que a partir daqui é que há aquela ideia do homem ser composto de 3 partes. Paulo não está ensinando em quantas partes o homem existe, ou que partes ele é formado. Não é isso. O ensino todo da carta não é esse. O ensino é, de toda forma de nós sermos, é vivermos de uma forma irrepreensível. Ele não está dizendo, nós somos compostos de 3 partes, a saber, corpo, alma e espírito. Ele não está ensinando isso. Ele está ensinando que qualquer que seja a nossa composição, tudo seja irrepreensível. Os nossos pés no caminhar sejam irrepreensíveis, as nossas mãos no agir sejam irrepreensíveis, as nossas palavras no falar sejam irrepreensíveis, o nosso olhar em todo olhar seja irrepreensível. O que mais? O ouvir também, ser com cuidado para ser irrepreensível, os pensamentos sejam irrepreensíveis e tudo seja irrepreensível, como filho, como pai, como esposo, como esposa, casado, solteiro, de qualquer jeito, irrepreensível. E muitos tomam isso aqui como ensino de uma composição trina do homem. Não existe este ensinamento de Paulo em nenhuma de suas cartas. Pode ser, entendamos, que seja um modo comum de viver do pessoal e grupo e povos da região da Macedônia e Grécia, Acaia, etc., que hoje é Grécia também.
Entendamos esse particular. Porque lá existiam filosofias, o entender do povo, da forma com que o homem é composto. Mas o ensino bíblico não é segundo a filosofia do tempo da Grécia. Não. E Paulo não ensina, que eram 3 partes. Ele não está concordando também. Ele está dizendo, todo o nosso ser, abstrato ou físico, seja irrepreensível. Continuando, ele ainda fala que aquele que nos tem chamado é fiel, fiel que nos chama, verso 24, o qual também fará. Se nós nos colocarmos na presença dele, ele opera em nós essas coisas. Voltamos ao capítulo 1. Aceitando o evangelho, o Espírito de Deus opera em nós. E ele que começou, ele completará a obra. Ainda continua ele com palavras últimas, dizendo, irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Não há necessidade de ser conforme essa palavra ósculo santo, que significa beijo na verdade, porque se entre alguns povos existe o costume de beijo, né? Mas na verdade essa palavra quer dizer saudação santa. É o beijo, que seja o beijo, se é o apertar das mãos, se é a inclinação, mas seja uma saudação santa. E muitos tomam ao pé da letra e colocam beijo, tem que beijar. Se não beijar, não é uma forma cristã de saudar uns aos outros. Cada um tem um costume, mas que a saudação, a forma de cumprimento e demonstração de carinho, amor, ternura, seja em santidade. Continua ele dizendo, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Todas essas exortações, essas considerações venham ao conhecimento de todos, indistintamente, sem nenhuma reserva. E termina finalmente a carta com a bênção final. Observe que ele termina muito rápido essa carta, todas palavras curtas, diretas, e termina também falando dessa forma, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Completa ele a carta. Observe o que nós estamos vendo nesta carta, nestes 5 capítulos, justamente esses objetivos que ele colocou. Expressar a alegria que tinha pela fé, esperança e perseverança dos tessalonicenses em meio à perseguição. Paulo estava satisfeito, valeu a pena. Ali houve frutos para a vida eterna. Mas continua ele instruindo os tessalonicenses na santidade e na vida piedosa. É o continuar do cristianismo, não é só aceitar Jesus, é viver em Jesus, como no outro lugar diz viver em espírito, e finalmente tornar conhecidas algumas doutrinas relacionadas à morte e à ressurreição dos crentes e à volta de Cristo Jesus. Com isso, tudo isso que nós estamos falando dos objetivos, conseguimos no roteiro, em todas as suas divisões, por sessões e por subtópicos, tanto na primeira sessão como na segunda, até as orientações finais que nós vimos. E, voltando para destaque dessa carta aos Tessalonicenses, o assunto é, em resumo, viver na luz, esperando a volta de Cristo Jesus. Viver na luz sempre. E destacamos os versos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Este é um verso forte, ensinador para nós. E finalmente, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O Senhor virá com os milhares de seus santos anjos a recolher cada um de nós na face da terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora.
muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.